Quero aqui, senhor presidente, trazer a minha saudação por esse importante dia, que é o Dia do Trabalho, nosso 1º de maio, mas quero antes fazer uma saudação muito especial aqui aos baianos que estão na galeria, que são baianos da região Nordeste, o prefeito Elton, o prefeito Nengo, que aqui se encontram, e que são figuras que têm sido testemunha daquilo que nós temos falado aqui na tribuna, ou até de uma forma muito veemente, nós temos cobrado soluções para a nossa Bahia. Então, não é eu diria, uma experiência que se processa em poucos municípios. Nós estamos falando de um estado, meu caro Cacildo, que tem 70% do seu território no semiárido, e nós estamos falando de 266 municípios no semiárido baiano. Então, aqui eu tenho uma representação de uma banda do estado, do Nordeste do estado, mas nós fizemos aqui por diversas vezes as cobranças, essa semana de novo aos ministros, nós estivemos na região Noroeste, no final de semana agora próximo passado, junto com o governador, e é importante que a gente acentue a necessidade de resposta para esse momento. A distribuição de alimentos, a chegada da água, a liberação de recursos para perenizações, programas como os programas do aquífero, a região Nordeste que eu me referi aqui, estão os prefeitos Nengo e Elton, é uma região onde nós estamos fazendo uma grande obra. Pretendemos inaugurar já a primeira etapa nesse próximo sábado, um investimento de 75 milhões. Hoje, inclusive, nós cobramos do governo a liberação da segunda etapa, para que a gente tenha a oportunidade de concluir essa segunda etapa. É um projeto de 600 milhões de reais, mas é um projeto que vai levar água, ou melhor, vai tirar a água do subsolo, do aquífero, e permitir que ela chegue nas casas, que ela chegue na vida, nas vidas, tanto na vida no ser humano quanto para o consumo animal dos nossos sertanejos dessa nossa velha Bahia. Então, portanto, senhor presidente, é uma cobrança que a gente tem feito cotidianamente. Eu sei que recentemente até alguns ministros ficaram um pouco, como diz uma pessoa que durante muito tempo trabalhou comigo, ela não falava chocada, ela dizia, fiquei choqueada, né? Então, eu não sei se os ministros ficaram choqueados, mas os ministros ficaram bastante abalados pela veemência com que eu vim a essa tribuna, porque só quem está vivendo lá sabe, meu caro Cacildo, as dificuldades, os momentos complicadores, e ninguém mais do que prefeitos, vereadores, as pessoas estão lá no dia a dia, porque essas pessoas moram nesses locais. Então, cada cidadão, cada cidadã bate na porta dessa gente. Então, para muitos que estão aqui em Brasília, às vezes o cara julga que a gente está agoniado, mas ele está no ar-condicionado, está em boas condições, não está vendo a realidade lá da ponta. Então, a gente fez aqui essa cobrança. Hoje nós pretendíamos instalar também uma comissão para análise de medida provisória, a 565, que a gente está, inclusive, querendo incluir na 565 as questões que envolvem renegociação de dívida. E quando nós falamos em renegociação de dívida, a renegociação passa por anistia, meu caro Cacildo. Prolongar o prazo é importante, o Conselho Monetário tem tomado decisões nesse sentido. Então, nós estamos falando de dívidas de agricultores que não puderam, de forma nenhuma, colher a sua produção. Então, esse é um socorro. E chegar também com crédito emergência. Não com crédito para o cara plantar, com crédito para comer. Até porque condições de plantar hoje ainda não tem. Nós não temos expectativa disso. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo enorme. O governador Jacques Wagner montou uma estrutura próxima ao gabinete, exatamente para promover esse acompanhamento mais de perto, envolvendo a sua Casa Civil, o seu próprio gabinete, a coordenação de Defesa Civil do Estado, mas a gente precisa muito da liberação dos recursos do governo federal. A presidenta Dilma esteve na cidade de Aracaju, portanto esteve no Nordeste,
reunida com os governadores, autorizou algo na ordem de 2,7 bilhões de reais para serem aplicados no Nordeste, exatamente para ações emergenciais, para ações de convivência com a seca. Então, a nossa expectativa é que isso chegue na ponta. Como me dizia nesse instante ali o prefeito Nego, que ele dizia o seguinte: Pinheiro, eu não tenho como aguardar ver um anúncio que está chegando cesta básica e eu não tenho a cesta básica para entregar. As pessoas estão em minha porta. Ou o anúncio de que tem os recursos para via o cartão, como chegar ali e acessar o carro-pipa, e esse processo ainda não se estabeleceu. Nesse caso específico, inclusive, eu estou encaminhando a solicitação do prefeito para que o Ministério da Integração libere imediatamente todas as condições para ele utilizar esse recurso do cartão, que eu diria até recursos insuficientes. Quando a gente fala em 50 mil reais, por exemplo, como muita gente acha que é muito, isso não resolve o problema. Mas vamos lá, então libera isso, pelo amor de Deus. Então, esse esforço é um esforço que permanentemente a gente tem feito aqui. Eu sei que há boa vontade por parte dos ministérios, mas eu tenho cobrado mais do que boa vontade. A gente está precisando agora de agilidade. Na última sexta-feira, por exemplo, eu falei com o ministro Pepe. Eu disse: ministro, nós estamos indo para a região de Irecê. Hoje eu fiz um novo levantamento através da parceria do meu gabinete com a Secretaria de Agricultura da Bahia, das pendências que tem do Seguro Safra, para a gente garantir a safra, para botar um recurso na mão do agricultor. Então, portanto, esse é um recurso de R$600, resolve um problema. Eu estava dando um exemplo aos prefeitos ali, a cidade de Campo Alegre de Lourdes tem 3 mil agricultores que estão com pendências. São 3 mil famílias. Imagine, meu caro Cacildo, você injetar no município, na mão dessa gente, a R$600, 3 mil agricultores, nós estamos falando de 1.800.000. Isso entra na economia. Mas mais do que entrar na economia, precisa entrar na barriga, isso. Precisa matar a fome. Você precisa desse recurso agora para comprar comida. Então, a agilidade que a gente pede nesse momento, e às vezes está superando algumas barreiras burocráticas. Eu sei que aí o Ministério pede, mas tem que ter a decretação, tem que ter a posição do IBGE. Concordo, está legal, toda a documentação, mas não fica como diz aquela história, procurando agulha no fundo do mar, porque aí não vai encontrar. E não dá tempo. Esse é que é o problema. E não adianta o recurso de emergencial chegar na cidade depois desse período. Aí não resolve mais, as coisas se processaram. E nós estamos com um dilema, que é a expectativa de chuva não é das melhores. Hoje na Bahia se fala de chuva de pancada a partir de outubro. Nós estamos no mês de maio, no início do mês de maio. Portanto, são 5 meses mais de espera e que, portanto, isso não pode, de forma nenhuma, determinar a política de encaminhamento das coisas daqui até lá. Então, não pode ser a política do aguardo dessa chuva, tem que ser a política da emergência, da ação contundente. Nós queremos o recurso para continuar a segunda etapa do aquífero Tucano. Mas a segunda etapa do aquífero Tucano, ainda que venham os recursos, ela não vai atender à demanda de imediato. No sábado agora nós esperamos, inclusive, entregar essa primeira etapa, que já começa a jorrar água, já adianta, resolve uma boa parte dos nossos problemas. E é uma demonstração de que com os 75 milhões a gente conseguiu fazer um grande empreendimento e vamos fazer uma verdadeira capilarização da distribuição de água naquela região nordeste do estado. Por isso, senhor presidente, eu cito aqui a presença desses 2 prefeitos, mas aproveito para fazer mais de novo um apelo à estrutura aqui de Brasília, dos ministérios, porque não está fácil, senadora Ana Amélia. A cada dia a gente vai convivendo com a situação que se agrava, é uma situação de dar dor no coração. E assim, é uma coisa que nós temos feito, volto a dizer, eu estive lá o final de semana passado numa região, sexta-feira nós estamos indo de novo, e no sábado para outra região do estado. Aí é um encontro dessas coisas para a gente, inclusive, tentar chegar com soluções. Não dá para assistir a isso e ficar como se nada tivesse acontecendo. Então, esse registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente, ao mesmo tempo,
deixar aqui com Vossa Excelência um pronunciamento que faço, que solicito que a Casa possa acatar esse nosso pronunciamento, em que a gente, obviamente, num período de dificuldades no mundo inteiro, principalmente no bloco europeu, com desemprego, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente, com todas as dificuldades, ainda assiste um aumento da renda, a disponibilidade de novos postos de trabalho. Então, o país comemora a maior renda média do trabalhador. E olha, senadora Ana Amélia, que nós estamos convivendo com problemas, que eu citei aqui, essa seca do Nordeste, enfrentamos seca no Sul, tivemos problema de enchentes na região norte do país. Né? Portanto, são problemas que vão agravando a expectativa futura de um país que deu respostas à altura. Parte expressiva desse resultado veio do campo brasileiro. Eu me lembro que quando eu estava na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, eu fiz questão de separar esse dado para que o governador pudesse ler. O nosso maior índice de geração de postos de trabalho, meu caro Capivari, vinha exatamente do interior, que é uma coisa que até bem pouco tempo na Bahia era difícil, era a região metropolitana, por conta do polo petroquímico, e o interior do estado respondendo. É a questão da economia da agricultura, da agropecuária, economia local. É o encontro da realidade com a vocação. E, portanto, você chegar com esse investimento, melhorar, vir com incentivo. Né? Então, essa produção, durante muitos anos agora, e aí eu estou me referindo de 2009 para cá, essa produção foi decisiva na Bahia para a gente atravessar a crise, no momento de crise de petróleo, crise de economia mundial. A nossa receita, por exemplo, do Estado, durante anos e anos a fio, 30% dela vinha exatamente de petróleo e petroquímica. 30%. Se a gente colocar aí nesse caldeirão de receita a área de energia e comunicação, então nós chegaríamos a um patamar muito mais acima. E esse período foi um período que nós viramos um pouco isso. A crise na petroquímica, por conta inclusive do petróleo, e o interior do estado respondendo. Com a economia da agricultura familiar, com a economia do agronegócio, com a economia local. Então, no momento em que a gente vai tendo essa boa notícia, a gente também vai se deparando com o que acontece no mundo afora. Quer dizer, na Espanha, por exemplo, uma multidão de trabalhadores protestando exatamente com a questão dos altos índices de desemprego. Então, são mercados, inclusive, que são consumidores nossos. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar esse pronunciamento em que a gente, de certa forma, comemora o dia 1º de maio. Eu me lembro que eu fiz muito 1º de maio. No meu gabinete, até em Brasília, aqui tem uma foto que eu ainda era bem jovem. No 1º de maio de 1982, eu não era parlamentar, e acho que era importante que a gente tivesse condição de fazer isso sempre, que era uma forma de você anunciar no 1º de maio. Naquele 1º de maio de 1982, uma das maiores reclamações, eu que sou oriundo do setor de telecomunicações, a maior reclamação nossa naquele período era exatamente o descenso, ou seja, a queda na oferta de postos de trabalho, 1982. E hoje eu estava olhando essa foto ali no meu gabinete, lembrando do 1º de maio, agora de 2012. Portanto, o que é que aconteceu do ponto de vista das mudanças no 1º de maio? Naquela época nós fomos para reivindicar exatamente postos de trabalho. No 1º de maio, ali no Campo Grande, como nós costumamos chamar a nossa praça, uma das praças principais de Salvador. E no 1º de maio agora de 2012, os trabalhadores falando em queda de juros. A reivindicação central dos trabalhadores exatamente vai na direção da economia. Queda de juros para aumentar o nível de financiamento, para estimular cada vez mais a indústria, para manter aquecida essa que é uma das mais importantes frentes de trabalho. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse receber esse nosso pronunciamento na íntegra e promover a divulgação devida.
esse pronunciamento que gostaria de fazer, senhor presidente, na tarde de hoje. E aí, senhor presidente, encerrando aqui, me chega aqui uma notícia triste para os baianos. A dona Regina Simões, que foi a nossa matriarca, digamos assim, do jornal à tarde, um dos jornais de maior circulação, ou o jornal de maior circulação do estado da Bahia, um jornal que durante muitos anos tem sido a fonte de informação, de circulação, e me chega a informação que dona Regina Simões faleceu hoje no Rio de Janeiro. Portanto, a Bahia perde essa mulher que deu uma grande contribuição, fundando num período de dificuldades, sendo mantenedora de uma das experiências ousadas de comunicação e de informação. E, portanto, nos deixa aqui a saudade, mas fica principalmente a marca da figura dessa grande mulher que teve a coragem de continuar tocando aquele importante veículo de comunicação, como uma marca das baianas, eu poderia dizer assim, né? Dona Regina, vai a saudade, mas fica a permanente lembrança da boa contribuição que dona Regina Simões nos deu com anos e anos a fio de um veículo de comunicação que continuou com todas as dificuldades interligando o povo baiano através da informação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.